seja bem-vindo ao canal Pedagogia Estude Comigo. Nós estamos estudando neste momento estratégias e procedimentos para a alfabetização. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o teu like e compartilha ao finalizar esse estudo. Você vai sim se agradar, você vai sim gostar deste conteúdo, porque você vai obter conhecimento e também você vai aprender para estudar para o seu concurso público, ok? Então vamos lá. Os conhecimentos que compõem esta seção são essenciais para a atuação do professor alfabetizador em sala de aula. Lembre-se de que para aprender é necessário comprometimento e dedicação, e você será sempre um modelo para os alunos, portanto, realize atentamente os estudos para a sessão. Bora lá, conceito-chave, escrita. A escrita não é uma capacidade inata, ou seja, não nasce com a criança. Ela é uma criação cultural estabelecida nas relações sociais, resultado da interação humana com os membros da mesma espécie. Então, bora lá. A escrita, ela não é inata ao ser humano. Ela não é inata à criança. A criança vai aprender. Porém, essa escrita, ela é uma criação cultural que foi estabelecida nas relações sociais e que é resultado da interação humana com os membros da mesma espécie. A maioria das pessoas nasce em locais em que a escrita está presente, pois ela está atrelada à necessidade de comunicação. Assim, o processo de imersão no mundo letrado tem início desde a primeira infância, antes de iniciar as práticas de alfabetização no ambiente escolar. Luria, 1988, evidenciou que a escrita pode ser definida como a ação mediada por instrumentos e signos que são utilizados pela criança antes mesmo de frequentar a escola. Quando a criança é submetida ao ensino formal na etapa de alfabetização, ela já interagiu, ela já elaborou e exercitou técnicas que servem de base para a aprendizagem da escrita. Como eu falei no vídeo anterior, se você ainda não viu, acesse o canal Pedagogia Estude Comigo. Eu falei e tem, né, no nosso conteúdo que é, a, o professor que vai alfabetizar, ele precisa entender cada criança, pois cada criança irá desenvolver uma diferente da outra, não vai ser igual. Então é preciso que o professor ele conheça cada aluno, o seu contexto de vida, né? Como aqui foi falado, é, é o conhecimento de mundo, ou seja, o que a criança aprendeu e vivenciou antes de entrar numa sala de aula, antes do espaço, na verdade, do espaço escolar. Então, quando ela chega a uma sala de aula, onde o que ela viveu no seu cotidiano familiar, né, suas experiências, ou seja, foi induzido, ela vivenciou com letras, né, com músicas, né, com a cultura do brincar. Quando ela chegar na sala de aula, ela já vai ter o seu conhecimento ali, né? Antes mesmo dela frequentar a escola. Ela vai ter alguns instrumentos e signos que são utilizados pela criança antes mesmo dela frequentar a escola, certo? São as experiências da vida, né? Antes de fato estar no ambiente escolar. Se apenas pararmos para pensar
na surpreendente rapidez com que uma criança ela aprende. Esta técnica extremamente complexa, que tem milhares de anos de cultura por trás de si, ficará evidente que isso só pode acontecer porque durante os primeiros anos de seu desenvolvimento, antes, de atingir a idade escolar, a criança já aprendeu, ela já assimilou um certo número de técnicas que preparam o caminho para a escrita. Técnicas que a capacitam e que tornam incomensuravelmente mais fácil de aprender o conceito e a técnica da escrita. Então, quando a criança ela já vem para a sala de aula com uma bagagem, né, com alguns instrumentos, né, alguns signos, né, algumas técnicas, isso ajuda ainda mais o processo dentro da sala de aula, o processo do aprendizado, né? Então, quando ela já vem, né, com esse conhecimento de mundo, né, com letras, com músicas, os pais ali, os tios, a família, em algum contexto onde ela está interagindo palavras e mais palavras, né? Quando ela já vem, então isso já ajuda e facilita no aprendizado, né? No desenvolvimento daquela criança. Pensando nisso, fica claro que a compreensão da escrita não acontece da mesma forma para todas as crianças. Vamos imaginar situações em que crianças, ela não está nesse ambiente que eu falei, onde tem música, onde os pais ou os familiares ou com quem essa criança convive não induz, né, a prática da fala, da música, né, das letras, né, das cores. Então imagina crianças que vivem em questão realmente precária, onde não tem esse convívio do letramento, né? Então, da escrita, né, das figuras, né? Então, cada uma vai aprender de acordo com o seu contexto. Nós temos que pensar sempre no contexto da criança e não querer que todas as crianças aprendam do mesmo jeito, por igual, no mesmo método. Não tem como, né? Então, os materiais que manipula, os ambientes que frequenta e as pessoas com quem se relaciona. Então, por isso que é algo muito complexo querer igualar ou querer que uma sala em que se vai ensinar, alfabetizar, ou em outras salas, independente se é alfabetização, mas precisamos analisar todo um contexto, né? Onde essas crianças, como essas crianças vieram, né? As suas relações, né? Seus familiares, enfim, a sua vida ali, né? Fora do ambiente escolar. Então, a partir dessas oportunidades de aprendizagem, ela compreende que a escrita é um sistema de signos que possui função instrumental, que é utilizada para registrar ideias, e essas concepções infantis são validadas pelas pessoas do seu convívio. Os rabiscos e as garatuchas que a criança produz na primeira infância são exercícios de imitação da escrita realizada pelos adultos. Então, nessa fase de elaboração, os rabiscos são apenas desejos e não possuem uma finalidade. Então, gente, até os nomes que precisamos entender o que cada escrita das crianças, né? A gente precisa identificar e dar um nome. Rabisco, o que é garatucho, que a gente vai ver mais na frente. Então, as crianças imitam o formato da escrita do adulto, produzindo apenas rabisco mecânico sem nenhuma função instrumental, isto é, sem nenhuma relação com os conteúdos a serem representados. Obviamente, este tipo de grafismo não ajudava a criança em seu processo de memorização. Ela não era capaz de utilizar sua produção escrita como suporte para uma recuperação da informação a ser lembrada. Então, é algo que é aleatório e é algo que é momentâneo. Então, a criança, nessa fase, ela imita
né, o que os adultos fazem, né? Então, para elas, as crianças imitavam o formato da escrita do adulto, certo? E não tem nenhuma relação, certo, com como é que eu posso dizer, com os conteúdos a serem representados. Esses sinais primários não possuem valor simbólico, inclusive a criança pode nem lembrar do significado dos registros que fez. Por exemplo, dizendo ora que o registro gráfico é uma boneca, ora um pássaro. A criança atribuirá significados de maneira progressiva, por meio das vivências. As suas funções psicológicas superiores se desenvolverão e ocorrerá a apropriação do uso social da escrita na cultura. Isso mesmo, sem que ela conheça a organização da escrita alfabética. Então, como é que a criança vai entender? Como é que ela vai conseguir reproduzir a escrita? Isso é de uma forma progressiva. E isso não é de uma hora para outra. Isso é na vivência. Isso é uma vivência, isso é no ensino, isso é na prática, no dia a dia ali. Então, enquanto vai se desenvolvendo, vai aprendendo, as suas funções, né, psicológicas superiores irão se desenvolver no momento certo, na apropriação do uso social da escrita, da cultura, vai se organizando aí a escrita alfabética. Então, o processo de escrita, segundo Luria, 1988, ela passa por duas grandes fases. Temos a fase da escrita pré-instrumental e a escrita instrumental. Porém, entre essas duas fases, a escrita topográfica. Lembrando, existem duas grandes fases da escrita: a pré-instrumental e a escrita instrumental. E entre as duas, há a escrita topográfica, que nós iremos conhecer no próximo vídeo. Até mais.